Olá, eu sou Ranieri Zoccoli e a gente começa mais uma edição do Alesp Cidadania. Nós vamos conhecer o trabalho da ONG Pacto contra a Fome, que atua na promoção de segurança alimentar, redução do desperdício de alimentos e também do combate à fome. Aqui no nosso estúdio, eu recebo a Rosana Blasio, ela que é a CEO dessa ONG. Nós vamos falar também do terceiro setor, um pouco do trabalho dela à frente dessa organização não governamental. Rosana, muito obrigado pela sua presença, para a gente falar desse assunto tão importante, que é um assunto que é discutido não só aqui no nosso país, no estado de São Paulo, mas no mundo inteiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ranieri, pela oportunidade de estar aqui com vocês e trocar um pouco de experiência nesse tema. Olha, inclusive eu quero até mostrar aqui para os meninos que eu já recebi o relatório, do Pacto contra a Fome, esse relatório de 2023, aqui tem tudo, né? Sim. Todas as informações, pedi aqui, os meninos mostrarem. Mas primeiro eu quero saber como é que a Rosana chegou até o Pacto, até esse trabalho tão legal. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você me disse que tem outras pessoas envolvidas também, e aí a gente fala também um pouco desse trabalho voluntário que é tão bonito aqui no nosso país, O brasileiro tem muito isso, do voluntariado, você fez muito isso antes de chegar nesse pacto. Como é que foi essa tua trajetória até aqui? Maravilhoso, Ranieri. Eu venho da iniciativa privada e para mim é um presente poder trabalhar no terceiro setor na minha segunda metade da vida, com 52. Eu trabalhei muitos anos na indústria de alimentos, em consultorias e sempre provendo rentabilidade, business e com uma estrutura aí metodológica que pude aprender ao longo da carreira. E aí aqui me deparei com 40 cofundadores, pensando o tema da fome no Brasil no pós-pandemia, liderados pela Geise Diniz, uma pessoa fantástica, filântropa, família inteira há muitos anos. E essas pessoas começaram a pensar como é que nós podemos trabalhar de forma estruturante para o tema da fome, a redução da pobreza extrema, dessas desigualdades, redução de desperdício. São pessoas dos diversos setores, iniciativa privada, governo, terceiro setor inclusive, universidades, e surgiu o Pacto contra a Fome. É uma associação civil sem fins lucrativos, nós somos em 30 pessoas, eu muito mais aprendo hoje do que contribuo. Nós fomos fundados em maio do ano passado, e trabalhamos com alguns pilares, algumas estratégias que eu acredito que a gente vai poder aqui discutir um pouco mais à frente. E o mais legal de tudo, como você bem disse, ano passado vocês começaram com esse trabalho e já tem um relatório magnífico, Sim. Ou seja, eu vi aqui pessoas, inclusive, bastante engajadas nisso que você está falando, pessoas conhecidas, inclusive, da grande mídia, que já faziam um trabalho belíssimo quando a gente fala desse pacto mesmo contra a fome. E eu já te pergunto, mudou muita coisa da pandemia para cá, quando a gente fala dessa questão da fome no nosso país? A pandemia foi um ápice de problemáticas para todo mundo, não só com relação à fome, mas outros fatores. Deu muita coisa à tona, no ecossistema. Muito. E as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais fragilizadas, economicamente menos, vamos dizer assim, com menor condição econômica, elas foram as que mais sofreram, obviamente, sempre, num pós-guerra, num pós-pandemia, em desastres ambientais. É tudo uma questão histórica, Exato. Então, quando nós olhamos os indicadores desta ocasião da pandemia, eles são muito negativos e extremos em todos os países, praticamente, E no Brasil não foi diferente. Mas quando nós olhamos o tema da fome nos últimos 10, 20 anos, 30 anos, ele é um tema histórico. Em 2013, nós saímos do mapa da fome da ONU, no Brasil, 2013, 2014, mas pouco tempo depois voltamos a figurar no mapa da fome, que significa, em época, eram 5%, menos de 5% da população em insegurança alimentar grave, que é não saber se vai comer no dia ou no dia seguinte. Existem outros graus de insegurança alimentar, como a moderada, a leve, que é reduzir refeição ou trocar uma refeição de qualidade por uma outra de menor custo e não tão qualificada em termos nutricionais e qualidade do alimento para as pessoas,
Hoje a ONU classifica abaixo de 2,5%, um país se tem 2,5% de pessoas em insegurança alimentar grave, ela sai desse mapa da fome. Nós estamos no Brasil hoje com 4% das pessoas, que significa 8.900.000 pessoas em insegurança alimentar grave, e no total da insegurança alimentar 64%, quase 30% da população. Realmente é muita gente, mas quando nós olhamos para a insegurança alimentar grave, é a pessoa precisar de um auxílio externo para se alimentar, ou porque ela não tem renda, ou porque ela não tem condição. Desprovida de qualquer situação. Desprovida de condição de se abastecer, de se sustentar. E quando nós olhamos que o Brasil é um dos 5 maiores produtores de alimentos do mundo, e os 5 maiores exportadores de alimentos no mundo, não é que falta alimento, é que nós temos uma desigualdade, uma condição de pobreza extrema. Principalmente nessa distribuição. Exato. Né? A ONU, na semana passada, lançou uma nova pesquisa global que mostrou que nós temos 733 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. Então, esses números são números que assolam o mundo inteiro, não só o Brasil. Mas como bons brasileiros, o que temos trabalhado para atuar no nosso quintal aqui, e gostaríamos muito de poder contar uma história diferente daqui a alguns poucos anos. Eu destacaria várias situações, né? A começar de falar que o terceiro setor vem transformando esse país, vem transformando o mundo, né? Quando a gente fala disso. Imagina se todo mundo tivesse oportunidade, se tivesse incentivo, se fosse discutido cada vez mais as políticas públicas. Um outro ponto é que, antes de vocês começarem com esse trabalho, já se tinha esse dado, ou vocês foram descobrindo ao longo dessas pesquisas e foi automaticamente se assustando, inclusive, né, com essa quantidade de gente que não sabe o que vai comer, né, o que tem para comer no outro dia, por exemplo? O IBGE, ele faz essas pesquisas. Na época da pandemia realmente teve uma lacuna aí, não foi feito, mas retomou agora no ano passado, e esses últimos dados foram pesquisas do IBGE, com 125 mil pessoas pesquisadas. São, na realidade, perguntas que são feitas junto à população em diversos estados, num recorte bastante profissional. E então nós temos números nos últimos 20 anos sobre esse tema, e o governo tem trabalhado para que passe a ser anual, para que a gente realmente consiga agir rapidamente na identificação de oportunidades, caso não estejamos andando na rota ideal, né? Os números assustam, mas existem, você falou do terceiro setor, muitas oportunidades. Eu vou falar do terceiro setor e depois também quero falar um pouquinho sobre como o Pacto atua. Nós lançamos agora, há 2 semanas, o Prêmio Pacto contra a Fome 2024, já tínhamos promovido esse prêmio no ano passado, e ele é justamente para visibilizar soluções que o terceiro setor, e este ano ano passado só terceiro setor, este ano a iniciativa privada também, em especial startups e empresas que trabalhem com impacto socioambiental. Esse prêmio, ele objetiva dar visibilidade, incentivar e fomentar que boas soluções sejam escaladas, sejam replicadas, para que nós possamos trabalhar no volume que é necessário. Nós vamos premiar 6 instituições, cada uma vai receber R$100 mil. Está disponível no nosso site www.pactocontrafome.org. As instruções são inscrições aceitas até o dia 19 de agosto, é gratuito. Qualquer Legal. Instituição de terceiro setor ou privada que trabalhe com impacto socioambiental, que foque em resoluções para segurança alimentar ou redução de desperdício. Por que redução de desperdício também? Porque nós identificamos e até teve um trabalho bastante profundo feito pelo Pacto, em conjunto com a Integration e outros atores do ecossistema, que mostrou que quase 30% da produção nacional é perda ou desperdício, do campo à mesa. E quando nós olhamos aqui
até transporte, campo, nós estamos falando de 50% desse volume, mas tem aqui uma outra oportunidade também no varejo, na indústria e nos lares, quase 15% são desperdiçados nos lares, porque a gente não aproveita a casca, a semente. Já ia falar sobre isso. Agora, tudo é muita ironia a gente falar sobre isso assim, porque a gente sabe que o nosso país é um país que produz muito, né? Em todas as regiões a gente tem aí essa questão agrícola, né, da agricultura familiar também, que é muito presente aqui no nosso país. E mesmo assim ainda tem esse desperdício de alimento, seja nessa produção, seja dentro de casa. Né? A gente não aproveita as cascas, dá para fazer muita coisa. Com a casca da banana, por exemplo, dá para fazer uma farofinha ali, mas a gente joga fora a casca. Sim. E a gente não tem, falta o quê? Conscientização? Foi identificado alguma situação nesse sentido? Sim, nós identificamos que falta conhecimento sobre o tema, então o pacto tem uma vertente bastante importante de articulação nesse ecossistema para envolver todos os atores, para ser pacto mesmo, não é um problema simples de ser resolvido por uma instituição, é um grupo trabalhando de forma estruturada. A visibilidade, então, quando nós falamos em apresentar estas informações e caminhos, em setembro nós vamos lançar um guia do desperdício. Legal. E uma campanha para redução de desperdício nos lares, em especial. Isso traz uma conscientização e coloca o tema em uma outra evidência. Assim como, por exemplo, quando se falou de fome em época de Betinho e se voltou a falar no pós-pandemia, esse assunto passa a ser prioridade nas agendas. Então, nós, quando falamos de desperdício, precisamos levar instrução, e essa campanha tem muito esse objetivo, junto com a África e outros relevantes atores que vão ajudar nesse processo. Alguns artistas já estão gravando para essa campanha, gratuitamente, voluntariamente, estão engajados em contribuir. E aí nós queremos levar mais informação para a população com relação ao desperdício. Não é o grande vilão quando você olha a cadeia como um todo, nós estamos falando que é 15%, mas tem oportunidade para nós trabalharmos em casa. No varejo e na indústria, aqui nós estamos trabalhando numa estrutura nacional de marketplace que conecte os excedentes de alimentos com as instituições do terceiro setor que possam fazer distribuição. Já existem alguns atores que trabalham nessa linha, como Connecting Food, Infinity, Food to Save e outros, seja gratuito ou comercializando a um valor reduzido. E isso é um movimento que na Europa ele é grande. Existe. A gente vê isso em outros países, né? Sim, e, por exemplo, tem esse Too Good To Go lá na Europa e outras instituições que fazem revenda de produtos perto do vencimento ou doação para instituições para reduzir esse desperdício. Porque, afinal, é um contrassenso. Pessoas em insegurança alimentar e 733 milhões de pessoas no mundo. Quando nós olhamos, 1 a cada 11 pessoas em insegurança alimentar grave. Na África, são outros problemas, 20% da população nesse contexto, e no Brasil, 4%. Nós estamos numa crescente, mas de oportunidade positiva e de avanço, mas muito lento. Quando nós olhamos que os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles trazem na ODS 2, erradicação de fome até 2030, nós estamos distantes dessa realidade ainda no mundo e no Brasil. Mas as agendas dos últimos anos têm mostrado que, juntando o ecossistema, colocando intencionalidade, trazendo expertise e inteligência para esse processo, nós vamos chegar lá. Você trouxe essa realidade de alguns países, por exemplo, né, que tem essa prática aí de colocar ali na prateleira ou oferecer com um valor bem mais baratinho ali, o produto está quase vencendo. Eu não sei se é uma particularidade ou uma peculiaridade somente aqui do estado de São Paulo, eu não vi isso em outros estados. Mas aqui também a gente tem, aqui os meninos vão saber que a gente está falando aqui, dos famosos vencidinhos, né, nos bairros. Aquela quitandinha ali, que tem os produtinhos que estão quase perto de vencer, está um preço talvez mais acessível, e eles colocam. Eu acho o máximo, é uma iniciativa maravilhosa, e
e aí a gente está combatendo esse desperdício, né, desse alimento que está quase para vencer. Bom seria se todo mundo tivesse essa conscientização, não é? Sim, mas terá. Eu acho que esse é um processo é aquela coisa que vai pegando amálgama, vai pegando cola, né? O brasileiro é muito solidário. Muito. O brasileiro é muito do bem. Não é à toa que turistas vêm para cá. Um dos meus maiores hobbies assim, é viajar. A gente não consegue viajar tanto quanto gostaria, mas eu super recomendo. Ou a gente tem tempo, né? Ou não consegue, enfim. Sempre vai ter um obstáculo, mas não importa para onde, seja para Santos, né? Que está maravilhoso, Santos, São Vicente, ou para qualquer outro local. Quando você vai para esses municípios, e aí a gente também viaja muito a trabalho, você observa que o brasileiro tem esse calor, ele entendendo situações, ele contribui já no momento seguinte, porque ele é muito solidário. E esse tema de alimentação, o Brasil tem essa cultura da abundância, isso de muitos anos. Então, quando você vai no supermercado, a gôndola é abundante. Quando você vai receber alguém na sua casa, se você, obviamente, tem condições, né, de cozinhar para essa pessoa e oferecer alguma comida, não pode acabar na mesa, né? E aí esse processo de abundância sempre tem sobras e desperdício. Como é que a gente trabalha melhor nesse contexto com mais consciência? Tem muitas instituições trabalhando com aproveitamento integral do alimento e ensinando receitas, como Gastromotiva, por exemplo, como Sesc Mesa Brasil, que tem muitas... E que já faz um trabalho há bastante maravilhoso, tempo, né? Maravilhoso. Inclusive de reaproveitamento dos alimentos ali. E de recolha, né, de excedentes de alimentos em supermercados e indústrias para fazer distribuição. Tem também o CISAM, é o SUS. O que é o SUS para a saúde é o CISAM para a segurança alimentar. Legal. E eles nasceram mais ou menos na mesma época como políticas públicas, mas ele não é tão conhecido pela população. Hoje, em torno de 15% dos municípios aderiram e a gente está fazendo um trabalho forte no Pará e no Maranhão para poder entender quais são as oportunidades de melhoria junto ao governo, junto às secretarias, para que essa política pública tenha mais eficiência e a população sinta. Ele é responsável pelas feiras, ele é responsável pelos bancos de alimentos, mas as pessoas não sabem o que é e muitas vezes, quando sabem, não conseguem dizer como elas são beneficiadas. E então a gente entende que são máquinas e ferramentais das políticas públicas que no trabalho conjunto com a iniciativa privada, com as instituições do terceiro setor, podem trazer um resultado um pouco maior para a população e a gente também tem atuado nisso. Aí depois eu queria engatar falando como é que o Pacto atua. Você citou o Pará, que fica na região norte, e o Maranhão, na região nordeste. Ali está o problema do país com relação à fome? Infelizmente, 55% da população em insegurança alimentar grave no país estão no norte e nordeste. Quando você olha o sul, são os melhores indicadores, mas é nacional o problema. Existem pessoas em insegurança alimentar no sul, no sudeste, em todas as regiões. Tem uma concentração maior nessa... E a gente lembra que são regiões que produzem alimentos. A região sul nem se fala. Exato, exatamente. Com crises como agora no Rio Grande do Sul, não há dúvida que esse número será acentuado, né? E a gente já está, inclusive, fazendo um trabalho forte ali também com outros parceiros, mas realmente é um problema nacional. E é interessante, né, que quem teve já a oportunidade, por exemplo, de andar principalmente pelo interior do Maranhão, não sei se você já conheceu, Sim. A gente vê nitidamente a pobreza ali naquele estado. E aí a gente nem fala sobre política, né? Que é uma coisa que sempre se linka a política com pessoas que estão passando fome, ou sim, está ligado a tudo isso. Mas a gente vê visivelmente que o Maranhão é um estado muito pobre, principalmente quando a gente percorre aqueles municípios, né? E você falou, eu achei o máximo essa questão aí da premiação. A gente sabe que tem muitas iniciativas maravilhosas. Estava dando uma olhada aqui no relatório, eu vi aqui por cima um projeto, por exemplo, do Ceará, né? Ou seja, vai vir muita coisa boa por aí, porque o brasileiro é isso que você falou, né? Ele é engajado, Sim. Ele quer ajudar assim o próximo, o que precisa às vezes realmente é de oportunidade, como vocês estão fazendo aqui agora. Perfeito. No Ceará, aproveitando
que o governo tem trabalhado no Ceará Sem Fome, nós colocamos no território a tese completa do pacto para que a gente possa contribuir aí nos próximos 2 anos. Qual que é a tese? Nós fizemos um mapeamento das causas raízes da fome e identificamos que no 80-20, aí no Mato Alto, está muito relacionado à pobreza extrema e ao acesso ao alimento. Brasil é um país de abundância em alimentos, mas quando falamos de acesso em alimento, em algumas regiões longínquas, você não, mesmo estando no interior, você não consegue pegar um alimento no pé para se suprir a sua família. E muitas vezes não tem mercado ou não tem condição financeira para comprar. Estive na semana passada na Marginal, num assentamento, são um pouco mais de 500 pessoas lá, não tem condição financeira, não tem higiene, não tem saneamento básico e não tem, mesmo que tivesse dinheiro, não tem um mercadinho ou uma loja. Então estão à margem, vivem de doações. Assim é a realidade, por exemplo, dos ribeirinhos na região amazônica, né? Perfeito. Que para chegar alimentos lá são dias para descer rio, subir rio. E quando chega é um absurdo, né, o valor. Sim, já fiz um trabalho forte nessa região antes, né? Aqui do Pacto, e quando você olha a Amazônia e esses rincões, você não viaja de carro, ou você não viaja de bicicleta, ou não viaja a pé, você viaja pelos rios. Quando a gente tem a certeza que o nosso país é grande, né, Rosana? A gente fala assim, meu Deus do céu, olha isso, olha onde essas pessoas vivem. Não é? Mas sabe que foi a gente tem uma realidade muito boa quando a gente vê isso. Uma experiência maravilhosa, porque a gente viajou um dia inteiro de barco, Amazônia dentro. Depois tivemos de uma chalana grande, tivemos que ir para um barquinho menor, porque era raso. Aí caminhamos mais a pé, 20 minutos mata dentro e de repente uma cidade, como num filme, estruturada, organizada, limpa, com escola, igreja e as pessoas vivendo felizes. Óbvio, não tinha hotel, nós nos alojamos na casa das pessoas. Praticamente sem tecnologia. Nós nos dividimos na casa das pessoas e a reunião de trabalho para entender como em época nós podíamos contribuir foi num espaço como esse aqui, na cozinha de uma das moradoras. Então são assim que eles se organizam enquanto comunidade e fazem muita coisa. Então, quando há um mínimo de condição, o brasileiro dinamiza. E nessa linha, a gente elencou para trabalhar no Pacto contra a Fome com 2 eixos e 4 programas. Nós estamos trabalhando fortemente no desenvolvimento socioeconômico e na promoção do acesso ao alimento. Então, todos os nossos programas, projetos, articulação estão relacionados com essas frentes. Os 4 programas são Sistema Nacional de Segurança Alimentar, porque a gente entende que política pública precisa ser apoiada e articular para contribuir nesse processo, para que a gente realmente avance num tiro de canhão. Distribuição desses excedentes de alimentos, que é a conexão dos excedentes de alimentos com as instituições do terceiro setor que possam fazer distribuições, seja para asilos, bancos de alimentos, escolas, o que quer que seja. Transformação da segurança alimentar, que aqui a gente está falando também não de qualquer alimento, mas de uma alimentação saudável. Existem várias pesquisas que mostram doenças relacionadas a uma má alimentação e uma má condição de vida. E aí aqui entram o trabalho de aculturamento e de divulgação para que a gente possa aproveitar o alimento na sua totalidade. E não menos importante, inclusão produtiva e acesso à renda. Indicadores mostram que quanto melhor, obviamente, mas quanto melhor a condição financeira da população, menor os índices de insegurança alimentar. No Brasil e no mundo, países ricos, países considerados ricos, têm 6% de insegurança alimentar como um todo, não só a grave, a leve, a moderada, que é a alimentação talvez não tanta qualidade, 6%. Países pobres, como da África, por exemplo, 70%.
2/3 da população. E em 2022 foi lançada uma pesquisa na ONU que mostra quanto as pessoas precisam para se alimentar, o quanto custa. E fizemos um cálculo aqui para o Brasil, olhando América Latina e Centro-América, nós estamos falando aproximadamente de R$ 21 por pessoa por dia. Se você multiplica isso por uma família de 4 pessoas, 30 dias, nós estamos falando de quase R$ 2.500 só para se alimentar numa família pequena de 4 pessoas. Fora, um salário mínimo de R$ 1.400, a conta não fecha, porque tem outros, educação, infraestrutura, transporte. Então é um trabalho orquestrado, conjunto e colegiado a gente do fala ecossistema. que o brasileiro dá o jeitinho, né, para poder sobreviver. A gente sobrevive, né, comparando aí com outros países. Infelizmente. Você tem uma realidade aqui do estado de São Paulo? Como estamos com relação a isso? O estado de São Paulo, dado a sua concentração populacional, ele tem números, ele está entre os 3 piores indicadores de insegurança alimentar grave em números nominais, dado a concentração de quantidade de pessoas. O estado como um todo, porque quando você olha São Paulo cidade, você vê as pessoas em deficiência nas comunidades, em alguns bairros menos privilegiados, os moradores de rua e etc. Mas quando você vai para os interiores, também tem essa situação, talvez nem tantas pessoas nas ruas, mas há essa condição da pobreza extrema. E aí eu não gosto muito de rotular, porque isso, infelizmente, não é um indicador de hoje e não é um indicador de uma região. Quando a gente olha o mapa do Brasil e olha insegurança alimentar leve, moderada e grave, você vê que esse mapa é pintado Sim. em muitas regiões. Mas são programas, não há dúvida de que é um trabalho aqui. O caminho são soluções estruturantes para que a gente realmente saia do mapa, não só do mapa da fome da ONU, mas que a gente erradique a fome até 2030. Há um grande esforço Essa de todo o expectativa até ecossistema. 2030. Está nas ODS da ONU, o Brasil fez esse acordo há alguns anos, assim como muitos outros países, inclusive do G20, e alguns países andaram um pouco mais, outros menos, mas quando você faz uma curva de tendência, você vê que com o que temos hoje no Brasil e no mundo, nós não erradicaremos a fome até 2030. Então, nós precisamos de novas ações, precisamos de pactos contra a fome atuando de forma estruturante, precisamos de uma atuação colegiada. E acho que a gente está num bom momento de Brasil, porque o tema fome e redução de desperdício, ele entrou para uma agenda de forma mais destacada, tanto quanto o ambiental, que tem sido 1/3 dos alimentos são desperdiçados no mundo, 10% dos gases de efeito estufa vem dos alimentos que são produzidos e não são consumidos. São consumo de água, uso da terra e esse envio desses alimentos para os lixões que vão gerando uma coisa puxa gases de outra. efeito estufa. Então, trabalhar neste momento, acho que a gente está num momento positivo de lente, de ótica da população como um todo para esse tema. Eu já ia te perguntar como é que você queria, enxerga esse cenário daqui a 5 anos. Eu espero que seja positivo, que a gente consiga chegar lá, né? Mas também eu fico nessa expectativa de saber desses projetos que vão chegar aí, né, de todos esses estados desse país, para que a gente tenha boas ideias. É aquilo, né? Por exemplo, no pacto, 30 pessoas trabalhando diretamente, mas 40 Sim. pensaram ali para a coisa acontecer. Fora essas outras pessoas espalhadas pelo Brasil. Como você bem disse, é um trabalho conjunto, Sim. todo mundo de mãos dadas, para que a gente saia dessa realidade. Sim, nós trabalhamos em vários grupos, no Conselhão, no G20, no FOLO, que é um grupo que trabalha com impactos ambientais, várias instituições, assim, eu não vou nem continuar citando nomes aqui para não desprivilegiar,
algum grupo, porque são todos muito relevantes e muito importantes. E a atuação colegiada é o que vai trazer esse resultado. A gente, quando olha o último ano, né, o pacto é muito novo, tem um ano de trabalho, mas olha, quando nós olhamos tudo o que foi feito nesse último ano e o que estamos fazendo agora, e o que temos intenção e expectativa e estamos colocando esforço para fazer nos próximos anos, a gente acredita que é possível mudar essa realidade e mudar esse ponteiro. Existem centenas, milhares de ações concomitantes no momento. Nós temos no nosso site um hub, que é o Hub Pacto contra a Fome, no site pactocontrafome.org, onde tem mais de 1.000 instituições cadastradas com iniciativas de erradicação da fome e redução de desperdício. E eu convido a todas as instituições que estão aqui nos vendo hoje que se cadastrem também e se cadastrando no momento até o dia 19, através ali do link do prêmio que está já na página principal, ele não só se cadastra no Hub, mas ele se qualifica para esse prêmio que nós vamos eleger até o final do ano 6 instituições para ganhar R$100 mil cada uma. Esse prêmio ele tem o apoio da Unesco, da WFP e da FAO, que são agências, né, instituições do aparelho da ONU e que trabalham, estão engajadas nesse tema assim como nós. Obviamente que esses 100 mil vai chegar aí numa boa hora como forma de incentivo, né, a esses grandes projetos. Eu fico imaginando também o trabalho, né, a pesquisa que essas pessoas têm ali, justamente para mudar a história do nosso país, né? Sim, no ano passado nós já premiamos 6, esse prêmio ele é anual, através desse hub, do cadastro nesse hub. Nós premiamos 6 instituições e na entrega do prêmio deste ano para os 6 novos, nós vamos mostrar um pouquinho do delta, do que aconteceu com essas instituições que foram premiadas, porque elas não recebem só dinheiro, elas recebem também mentoria, para que elas consigam ter uma contribuição na estrutura, seja de governança, seja do modelo de captação, filantrópico ou sustentável para geração de renda autossustentável, com relação à estrutura, à gestão de time, são várias frentes, questões logísticas, são muitos desafios. Agora eu vou te colocar numa saia justa, desses do ano passado, o que a gente destaca aí, o que mais chamou a atenção? Olha, são 6 instituições belíssimas. Você lembra, são aqui de São Paulo, foram de estados? Fizemos questão trouxemos uma banca completamente imparcial para olhar esses inscritos e através de um critério de escalabilidade, relevância, impacto e replicabilidade, eles elegeram 54 e aí teve um novo filtro para chegar nessas 6. Estão no nosso site, eu não vou falar nomes para não desmerecer alguma, mas essas 6 que estão lá também no nosso site, elas estão em vários estados, a gente distribuiu em várias regiões. 60% das inscrições foram lideranças mulheres e a gente está privilegiando isso também, não só com relação à liderança das mulheres, porque mulheres têm esse aspecto de ser multiplicador, não que os homens não sejam, aliás, nós precisamos desse grupo bastante eclético, mas nós procuramos eleger um pouco de cada tipo de instituição para que elas tivessem complementariedade entre si. Não só no gênero, então, indígenas, ribeirinhos, negros, como no tipo de trabalho. Então, nós temos lá instituições que trabalham com logística, ou instituições que trabalham com orgânicos, instituições que trabalham com redistribuição em comunidades como, por exemplo, Piauí. Então, acho que foi bastante diversificado e nós estamos nos empenhando para que neste ano seja dessa forma também. Que legal, fica o convite então aí, né? Se você tem um bom projeto, se inscreva, queria até que você reforçasse, né? A gente já está encerrando, mas
reforce aí o convite. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está em casa, né? Quando a gente fala de desperdício, queria que você falasse principalmente para a dona de casa, a mulher que manda ali no negócio. Olha, o meu depoimento é que antes de eu conhecer essas informações, eu descascava chuchu, descascava cenoura, descascava maçã. Em casa não se descasca mais esse tipo de alimento. E a gente, então, é um pouco de informação que a gente tem aqui que está levando para essa população, mas é tão nutritivo quanto o alimento. Então, eu convido, em setembro nós vamos fazer esse lançamento, que vocês estejam nos acompanhando nas redes sociais. No nosso site tem uma área de cadastro. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no nosso site, essa área de cadastro. Nós enviamos um newsletter por mês com dicas, com instruções. E o meu convite aqui é que nós possamos fazer nesse mundo a diferença, não só na nossa família, com os nossos amigos, mas com quem está no nosso arredor e ao nosso alcance. Podemos sempre fazer mais do que estamos fazendo. E com o time do trabalho ou onde quer que estejamos, não só com relação à alimentação, mas com relação a qualquer necessidade. Às vezes é uma palavra amiga. Qualquer necessidade que as pessoas que estão ao nosso redor possam ter, como é que nós possamos militar e contribuir para que a gente tenha um ambiente melhor. Porque eu costumo dizer que é muito mais sobre a jornada da nossa vida do que sobre a chegada, né? Então, isso faz a gente curtir essa jornada, e isso não significa que nós vamos ter problema. Temos, todos os dias. Mas como é que a gente resolve esses problemas o mais rápido possível, dentro do que está ao nosso alcance, porque tem algumas questões que não estão ao nosso alcance, aí entrega para o universo. E nós, enquanto sociedade, grupo, o que podemos fazer para temas que são relevantes para o país e sermos efetivamente agentes de mudança. Peço que nos acompanhem no www.pactocontrafome.org e fiquem com Deus. Obrigada pela oportunidade. Rosana, adorei o nosso papo, né? Que sejamos aí multiplicadores de bons costumes, né? De boas dicas, principalmente essas diquinhas aí de casa. Eu espero que esse relatório de 2024 seja diferente. Sim, né? Esse aí está no nosso site também, o eletrônico. Legal. Vocês podem acessar. Vamos mudar a realidade desse relatório, Sim. né? Uma realidade positiva, obviamente. Ainda mais. Não é? Prazer te conhecer e sempre que tiver alguma novidade, venha dividir com a gente. É muito importante a gente levar essa informação para quem está em casa. Maravilha, Ranieri, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela gentileza em nos receber aqui. Tamo junto. Imagina, olha, o nosso encontro vai ficando por aqui. Até um próximo. Tchau, tchau.